Queridos irmãos, Casa Espírita, templo de amor, hospital, escola, família, união, respeito, auxílio mútuo, fraternidade, oração, caridade, união entre todos nós. Bênçãos dos céus caem sobre nós. A música nos trouxe oração desde o início que aqui adentramos. Nós somos recepcionados não apenas pelos irmãos que aqui nos acolhem, mas a espiritualidade amiga, que antes de nós já se coloca em prontidão nessa maravilhosa casa para nos auxiliar. Hoje vamos conversar um pouquinho e tentar entender toda essa dinâmica, vida e morte. Vida e morte. Será que existe a morte? A vida é muito importante nós percebermos que ela é infinita. A vida, a gente pode dizer que ela é eterna. Que maravilha! Isso, no conceito espírita, nós podemos assim afirmar. A vida continua. Podemos assim falar com segurança. Muito bem. Nós fomos procurar conceitos, vamos achar diversos, né? Vamos dizer que a vida é aquela energia, né? É uma propriedade que caracteriza o ser aqui da Terra. Isso é vida, ser vivo. Se nós formos perguntar o que é morte, vão dizer, é falecimento, é óbito, né? A morte vem do latim e tal. E vão ter todas essas explicações dentro dos sinônimos, dos conceitos do que seria. A morte seria interrupção completa de vida num organismo. Num organismo, né? Mas vamos continuar aí percebendo o seguinte. Há questionamentos. Todos nós questionamos. Não é? Desde pequenininho. Fulano morreu, o que é morte? Né? Desde pequenininho a gente sempre tem a perguntinha. Desde criança, né? Mas quando um ser é inteligente, com maturação psicológica e espiritual, reserva tempo de refletir a respeito da vida, a sua valorização e também a respeito, além da experiência corporal, a outra experiência que é após o que se dizem morte, né? Que é a outra verdadeira vida. Então, a pessoa madura, ela pode sim refletir sobre isso, pode estudar. Se nós formos procurar dentro da literatura espírita, gente, tem livros e mais livros a respeito de vida e morte. Todos aqui vão deparar, certo? Todos nós. E além disso, em outras religiões também se preocupam com a questão de vida e morte. Mas veja bem, o ser que é possuidor de imaturidade, imaturo, pessoa que às vezes tem imaturidade tanto psicológica como tem a imaturidade moral, espiritual, pessoa que não está muito conectada, está muito voltada para questões materiais, né? Essas pessoas, elas se apegam muito a ilusões. Apegam realmente tem uma forma de que acha que não devia nem existir morte. Você gosta de morte, vida é bom, mas morte de jeito nenhum, né? Ou então, de outra maneira, para que vida? É melhor morrer, né? Quer dizer, são
Olha bem, colocações que a gente vê que é uma imaturidade, uma incompreensão. São pessoas mais materialistas. Elas vivem muito no mundo das aparências. Sabe? Tudo eu quero, tudo é meu. Realmente é uma dinâmica muito diferente. Apenas então é meu marido, é meu filho, é minha família, então o outro é o outro. Quer dizer, é muito as incertezas, as dúvidas, negação. As pessoas passam a negar, nega tudo. Não existe esse negócio de outra vida. Não, o negócio aqui é o seguinte, morreu, acabou, é o fim. É melhor pensar assim mesmo, vamos aproveitar essa vida. E olha, esse é o imaturo. Ele não tem existência espiritual. Lamentável, lamentável. Aí nós vemos e chegamos a umas reflexões, questionamentos, né? O homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Olha que interessante. Eu vou pensar em morte se eu estou na vida? Sim, nós devemos refletir a respeito. Senão nós nos limitamos no processo evolutivo. Olha que interessante. Então é bom nós refletirmos a respeito. É algo que nós temos que ter alguma informação, e que aquela informação seja com realmente conceito até científico. A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela é religião, é parte moral, mas ela traz também todo aquele âmbito da ciência. É uma verdadeira ciência. E hoje nós vamos chegar, nós vamos expor aqui, como a ciência hoje está voltada para as questões da espiritualidade. Quer ver umas perguntas? Vê se você tem resposta. É importante valorizar a vida? Você acha que é importante? Não, acho que não é, porque daqui a pouco a gente morre, para quê? Vou deixar tudo aí, eu não vou valorizar. Entendeu? Olha bem, os pensamentos. Ou então eu digo, não, é importante eu valorizar a minha vida. Puxa, foi uma dádiva divina, como não vou valorizar? Né? Qual é o principal sentido da vida? Pensa. Para que eu vim aqui, hein, gente? Qual é a verdadeira riqueza aqui nessa vida? Qual é? Eu ganhar muito euro, muito dólar, ter muitos bens, é isso que é o valor, a riqueza daqui? É essa? Será? Né? A gente sabe, nós espíritas sabemos que não é, né? O que estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Oi, cheguei para cá, ninguém, olha, minha mãe me trouxe, meu pai aí, né, e tal, mas e daí? Eu estou fazendo o quê? Quais as nossas realizações aqui? Né, para eu só, olha bem, que motivo eu estar aqui? Qual é o motivo? Para que eu vou me manter aqui? Não, nessa vida, o emprego está difícil, você quer lá, está tudo tão caro, e aí vai outras coisas, muita tristeza, muita solidão, aí a pessoa começa, né? Será que eu tenho que manter aqui? O que acontece com aqueles que têm uma crença e procuram melhorar? O que será que acontece? Tem pessoas que, né? Dedicam uma crença, né, questão de filantropia, de ajuda, de orar e tudo. Temos razão para temer a morte do corpo físico? Vocês acham que isso é legal? Nós aqui espírita, eu tenho medo de morrer, eu não sei o que vai acontecer, né? Será que a gente tem que ficar com essa preocupação? Ter medo de morrer? Não é? Mas vamos ainda em frente. A vida resume em nascer, crescer, estudar, trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro, ter filhos e morrer? Será que a vida é só isso? Né? Só isso, fiz isso e pronto, acabou? Não tem mais nada. O espírito conserva sua individualidade após a morte do corpo físico? Olha essa pergunta. Nós espíritas temos resposta, hein? Pode o espírito comunicar-se imediatamente após o desencarne? As obras espíritas nos esclarecem. Nem sempre. Pode ocorrer. Se ele tiver uma condição espiritual mais elevada. Mas pode levar milênios,
né? Anos e anos. Quantos irmãos nossos que às vezes ficam mergulhados lá, sem condições de comunicar, não é verdade? Às vezes nem sabemos, ciente, muito tempo, morre e não sabe que morreu. Pode acontecer? Sim, pode, né? O espírito desencarnado continua com sentimentos em relação aos que ficam no plano físico? Será? Não é? Como é que nós responderíamos isso, nós como espíritas? Tenho o direito de abreviar minha vida? A coisa está muito difícil. Eu tenho direito? Né? A gente sabe que não. E quantos irmãos nossos lançam mão do suicídio? Lamentável. Depois vão para onde? Né? Aquele vale do suicida. Que sofrimento. Olha, nós temos quadro de crianças hoje, gente, suicidando. Adolescentes. Irmãs grávidas que traz no ventre, né, o bebê. Quer dizer, ela ainda acaba com a sua vida e ainda daquele ser que já inicia ali a desenvolver para reencarnar. Queridos irmãos, o nosso trabalho com espíritas é muito grande. Nós temos que realmente ser o exemplo do amor, prestando socorro a esses irmãos que estão, às vezes, menos preparados, são nossos irmãos. Por isso, nós temos que melhor entender, estudando essas obras espíritas, parando e refletindo a respeito de toda essa realidade. Vamos ver aí. Olha bem. Nós temos espíritos, temos o perispírito e o corpo físico. Qual é a função desse perispírito? É a ligação do espírito com o corpo. Através dele, nós temos o fluido cósmico universal. Nós vamos explicar isso. O fluido cósmico universal, ou seja, o fluido vital, que vem do fluido cósmico universal. Esse fluido vital, ele passa, ele tem essa ligação do espírito com o corpo. Aí dá vida ao corpo físico. Muito interessante isso nós entendemos. Então nós temos o plano espiritual e o plano material. Se nós temos o plano material espiritual, nós temos esse intercâmbio, né? Quando eu estou aqui encarnada, eu vou dizer que eu tenho uma alma que está aqui encarnada, que é o meu espírito. Liberou do meu corpo, ele é um espírito. Ali, livre, com todo o seu livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio quando reencarnamos. Nós temos a nossa vontade, não é? Nós não somos assim, telediados e aquela automático como um robô, não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então é importante a gente observar essa dinâmica. Porque às vezes você acha que é um corpo seu aqui, ó. Esse é um corpo material. Ele está ali movimentando com vida devido ao fluido vital. Muito bem. O que seria? Lá no livro dos Espíritos, essa questão 65, ela vem nos explicar. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Vai nos responder lá. Ele tem uma fonte do fluido cósmico universal. Nós sabemos que ele é um fluido magnético, ele é um fluido elétrico, ele é um fluido animalizado, ele anima o corpo. Ele vem, como fala aí, FCU é fluido cósmico universal, ele vem de lá, tá? Surge o contato do espírito com a matéria orgânica via o quê? Perispírito, analisando quem? A matéria, que é o corpo orgânico, certo? Sem a presença do princípio vital, um espírito, ou seja, um princípio inteligente, que é o espírito, não pode animar o corpo, o organismo, ele não pode. Ele precisa do fluido vital. Então, como se processa o desencarne? Vamos falar sobre isso, tá?
Com a liberação, veja bem, dessa energia vital e o cessar das atividades dos órgãos, vai se desgrudando esse fluido vital das células do seu corpo físico, liberando então o espírito. Aí o espírito é liberado e ele vai interagir no plano espiritual. Aí houve o desencarne, ok? É assim que se processa. Com a morte do corpo orgânico, o princípio vital, o que ele faz? Ele volta para o fluido cósmico universal, ele volta para a massa, certo? Quando necessário, ele vem transformado em fluido vital e anima o corpo. Que maravilha, né? E esse processo é muito lindo, se nós formos estudar também, que tem dentro da doutrina espírita, que coisa maravilhosa, todas aquelas câmaras de reencarne, gente, coisa mais linda. Nós sabemos como o processo, como que liga ali, né, aquele espírito, aquele, né, feto no embrião, que maravilha. Aí ele vai desenvolver ali, já com toda uma programação. Mas será que nós podemos alterar essa programação? Podemos. Nós temos livre-arbítrio, certo? E o melhor é nós fazermos aquilo que for o melhor para nós. É o melhor. Nós fazermos isso. Porque tudo que nós fizermos que não for bom, vai nos prejudicar. Além, às vezes, de prejudicar a outrem. Também nos prejudicar, né? Então, vamos continuando aí. Olha bem. Divaldo traz nesse livro O Despertar do Espírito. Esse livro também é ótimo para se ler quem tem vontade de conhecer um pouco mais sobre essa dinâmica. O verídico, que é verídico, que durante a existência orgânica, o espírito avança a cada momento para o desenlace. É claro, nós vamos envelhecendo, então nós estamos, né, avançando para o desenlace. Conflitos de variada ordem conspira no indivíduo para que ele evite pensar na morte. Então, olha bem, há muitas coisas que dizem, não pensa na morte, não vai refletir sobre ela, não vai pensar, não vai ter curiosidade. É importante. Por que nós não podemos ter conhecimento sobre a morte? Não vamos fazer um terror da morte. Um ato natural. Natural. Não é fato? Quem está aqui com o corpo humano não vai passar pelo processo? E não é bom a gente até conhecer um pouco sobre isso? É importante. O repouso não existe, já que o movimento incessante é o modo central do equilíbrio. Então preste atenção. Se eu pensar assim, vou morrer, estou doida para morrer, para descansar. Que engano! Você vai morrer e descansar. Eles falam, né? Fulano descansou. Vocês já viram isso? Eu fico olhando assim, descansou como? A vida continua, né? Então é um termo que a gente vai falar assim, né? Descansou como? Porque nós continuamos a nossa vida, né? No outro plano, sim, mas vamos ali estar. A Vitória sobre a Morte, essa aí também é outra obra do Chico, que ele nos traz, né? Que é muito interessante. Esse Roberto, ele era um jovem de uma família em São Paulo que ele morreu. Assim, sabe como? Botando um negocinho no nariz para desentupir o nariz, ele é alérgico, 19 anos, morreu. Aí a família ficou inconformada, e eles eram muçulmanos, não era espírita, nem católico, nem nada. E ele era um rapaz de 19 anos, assim, diz que era aquela estrela luminosa dentro da família. Ele tinha mais 3 irmãos, o pai médico e tudo, e ele tinha feito vestibular para medicina. Então, ele morreu assim. Aí a família ficou, enfim, aí chegou alguém que é espírita para a família e falou, olha, vocês vão lá no Chico. E foram lá para o Chico. Gente, eles têm um livro, que é esse aí, que eu até botei, é um livro maravilhoso, que vem mensagens desse jovem, através do Chico, com os pais. Aí não tiveram mesmo
dor, eles tinham uma revolta, um inconformismo muito grande, a família estava toda depressiva, e realmente depois ele veio trazendo mensagens maravilhosas, dando, nos livros vocês veem que ele utiliza termos que nem o Chico sabia sobre aquilo, da religião deles, dos conceitos, coisas, os desenhos que o menino fazia. Chico não tinha nada disso. E veio as mensagens e falou, não pode, é verdade, a vida continua, nosso filho está vivo. E ele formou um livro das mensagens desse menino. Então ele vinha no aniversário do pai, ele vinha na formatura também de medicina do irmão, e tudo dando mensagens. E o Chico passou essas mensagens. Eles formaram esse livro, muito interessante. E ele coloca sobre isso aí, né? Que é inevitável, ele explica toda essa dinâmica, e ainda fala lá, eu não desencarnei, não foi por causa do remedinho no nariz, não. Eu tinha um defeitinho no coração, foi outra coisa, ainda conta lá, sabe? E depois eles foram ver, com exames dele lá, com outros médicos, não tinha mesmo. Então não foi isso que foi o motivo do desencarne, né? Ele fala o seguinte, a verdadeira dádiva da vida, chance de recuperação, seja orgânica, recuperação mental, emocional, tarenteia na alegria e gratidão das oportunidades de crescimento. Então ele fala para ter gratidão por essa oportunidade reencarnatória. Veja bem, esse outro livro aí, Temas da Vida e Morte, né, que é pelo Espírito Filomeno, lá pelo Divaldo, é muito interessante esse livro. Ele traz informações maravilhosas. Mas uma coisa que nós trouxemos nele, em vez de supor a morte como uma devastação e sombra, veja bem, deve-se considerar a morte como harmonia, como luz libertadora, evolutiva, de superar sofrimentos diante da recuperação da saúde do espírito. Que é para a gente preocupar mais com a saúde espiritual, porque às vezes nós fazemos prejudicar a nossa saúde do corpo com a nossa enfermidade espiritual. Se a gente cuidar bem dessa parte espiritual, essa saúde espiritual, nós vamos estar tranquilamente encarando a morte como a luz. E é realmente como luz. Olha a questão, esse outro livro, que foi uma coletânea que Alta de Souza, lá em São Paulo, o grupo de Alta de Souza, eles fizeram através de reuniões mediúnicas dele. Foi muito interessante, esse livro é interessante, até obter ele ler. Nesse livro ele diz o seguinte, não te deixas dominar pelo estado de revolta e fase a presença da morte. Ah, desencarnou o filho meu tão novo. Ah, desencarnou meu marido, e agora como é que eu vou criar os filhos? Ou então, ai meu Deus, a minha esposa foi embora, e agora? Né? Ou a mamãe, gente, a mamãe, ai, quer dizer, não vamos encarar, viu, com revolta. Não vamos ficar indignados, não. Eu já tive a experiência de perder uma filha. Eu tinha 2, e veio a minha terceira filha, lindinha. Os meus filhos participaram naquela época, eu tinha 5, 6 anos, para comprar um enxovalzinho, para fazer o bercinho, montar o bercinho, tudo maravilhoso. Samita. E aí chegou a Samita, lindinha, fofinha. Foi para casa, passou pelos médicos, não, está tudo normal. Com pouco tempo em casa, ela começou um dia a ficar cianótica. Eu botava no peito para amamentar, ela expulsava o leite, achei estranho, liguei para minha mãe, né? Mãe, tem mais experiência, mãe, vem cá, eu tô achando essa Mitinha. Enfim, fomos à luta, chegamos ao médico, que era nosso pediatra, foi o meu pediatra, e era nosso pediatra, dos filhos nossos. Ele falou imediatamente, vai para o hospital, eles vão te falar que vai ter um problema congênito, pela escuta eu estou vendo, ele é médico antigo. E fomos. Enfim, desencarnou a Samitinha. Fui pegá-la no hospital, fui vesti-la, frinha, geladinha,
Fui vestida, fui levá-la, e ela com meu marido dirigindo o carro, né, para o sepultamento. Então, essa experiência, ela não é boa, não. A gente, principalmente a mãe, né, que carrega no ventre, né? É uma experiência muito difícil. Como eu tinha todo o enxoval, eu andei, eu e meu marido, eu falei, vou adotar uma criança no pé dela. Fui. Mas quando eu ia ver que eu ia tirar aquela criança da mãe que estava ali, né? Naquele lugar ali para dar luz e dar a criança, eu falei, não, eu vou ajudar essa mãe a criar esses filhos que não é certo. Não vou levar, né? Mas veja bem, nós não podemos. Que maravilha! Ela retornou à pátria espiritual. A tarefa dela foi só aquele tempo. Foi só aquele tempo a tarefa. Então vocês veem que a gente é espírita, nós vamos entendendo, né? Eu chego na cidade de Palmelo e eu tinha tido um encontro com ela espiritual. Foi a coisa mais linda. Meu marido chegou, nós estávamos no lugar, ele jogando aguinha nas plantas, eu sentada. Tinha passado já um tempo do desencarne dela. E veio uma beija-flor na minha frente. A beija-flor ficou assim, voando na minha frente. Eu fiquei olhando aquilo. De repente, quando eu vi a beija-flor saiu, me aparece ela na minha frente. Olha para vocês verem. Pareceu ela pequenininha, como eu vi, ela formou uma moça na minha frente. Aí eu olhei, bonita, radiando, o cabelinho todo cacheadinho assim. Aí eu falei, Samita, ela falou, mamãe, eu vim te buscar para te levar para você ver onde eu estou. E eu fui com a Samita. Fui com a Samita conhecer. Gente, que maravilha. Fui embora. Ela falou, estou aqui, neste local, e aqui, neste local, essa colônia, nós cuidamos de pessoas que desencarnam com problema cardiológico. Ela desencarnou com problema cardiológico. Ela estava lá trabalhando. E gente, aquilo foi uma emoção tão grande que depois que eu voltei, eu dei um grito. Aí meu marido veio, eu voltei para ele, aí dá emoção, é óbvio. Fomos no final de semana para Palmelo, cidade de Palmelo. Chegamos lá, a Vânia, esposa do Damo, ela dava as receitas, as psicografias, as cartas. E lá ela ficava sentadinha, a pessoa ficava atrás, né? E ela dava as mensagens lá em Palmelo. Aí nós chegamos, quando nós chegamos, ela nos viu, ela estava entrando, já começando lá o trabalho, ela nos viu e falou assim, Denise, vem cá, Edgar, comigo e minha esposa. Eu estou escrevendo esse livro que eu vou publicar, e são sobre as colônias. Eu queria que vocês dessem uma olhada antes de eu editar esse livro. Mas não perca, que eu não tenho cópia. Eu falei, não, está com cuidado, a gente vai olhar, vou te devolver. E ela entrou, depois que ela entrou, eu falei assim, Edgar, vamos entrar lá, saber a notícia da Sanita? E ela não viu que a gente ia entrar lá, ela fica lá na sala e tal. Mandei uma cartinha com o nome, desencarne e tal. Gente, quando eles entregam, olha bem, estava lá, mãezinha, foi maravilhoso poder te levar na colônia onde eu moro. Então, quer dizer, eu não falei nada disso com a Vânia. Olha para vocês verem, isso que a gente vê, a verdade, que coisa maravilhosa, né? Quando a Joana vai folhear lá o livro da Vânia, está a descrição todinha do local que eu já tinha dito para o meu marido, que foi onde ela foi me levar. Uma das colônias que tem no livro dela, hoje está publicado, talvez tenha até aqui para vender, não sei. Mas tem o livro dela, que são as colônias, né? Então, isso é a realidade, isso nós vamos conhecendo como espíritas. Veja bem, a vida depois da vida, bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Experiência quase morte. Já viram falar sobre isso? Já, né? Hoje, inclusive, nós temos muitas e muitas pesquisas sobre isso, inclusive no Brasil, tá? Nós temos estudiosos, médicos do Brasil e fora do Brasil, estudando sobre a experiência quase morte. Com relatos. Eu trouxe apenas umas 3 aqui para relatar para vocês, que são muito conhecidas,
e no meio científico a gente estuda e lê muito sobre ele, né? Essa experiência quase morte é uma experiência valorosa. Por que eu digo para vocês? Eu passei por ela também. Quer dizer, essas experiências, quando a gente passa, parece que ela fica muito mais consciente por nós, né? Mas vamos ver, o que seria a experiência quase morte? Fenômeno que confirma a imortalidade da alma. Estão chegando cientistas e estão reconhecendo a imortalidade da alma, né? O espírito sobrevive, né, à morte do corpo. Ou então, o estado alternativo de consciência que acomete o indivíduo que se encontra em estado fisiológico, orgânico extremo. Tá? Isso geralmente ocorre. Dá muito em questões de pessoas que estão com doenças ou algumas coisas, por exemplo, parada cardíaca. Muito comum. Segundo eles, 25% de paradas cardíacas, pesquisas realizadas, eles retornam ao corpo. 25%. É um número até bom, eu acho, significativo. Eles retornam, tá? Esse doutor Moody, o Raymond Moody, ele é um psiquiatra que ele tem vários livros, nós vamos encontrar vários deles. Desde 1970, tem 40 anos de experiência, de pesquisas comprovadas, tá? Da ligação. Inclusive, ele tem um programa naquela rádio da Boa Vontade, não tem? Na Super Rede Boa Vontade? Ele já dá sempre entrevistas e tudo por lá. Ele diz o seguinte: sim, existe uma dimensão espiritual. A vida continua após a morte do corpo físico. Então, as obras dele são de pessoas que passaram por experiências quase morte. Os relatos são diferenciados, tem alguns que são similares, mas é importante. Mas não fica só nele. Dr. Bruce Grayson, esse desde 1980, ele é um pesquisador de escola de medicina de Virgínia, esse aí. Ele era materialista, ele falou, inclusive, que eu era materialista. Para mim é assim, morreu, fim da linha, acabou. Para mim acabou tudo. Nunca era preocupado com o negócio de ter espírito, nada disso. Aí ele colocou assim, hoje, com as pesquisas dele, segundo ele comprovou a existência da vida após a morte do corpo. A morte não é o fim. Afirma ainda nos trabalhos dele que as pessoas que passam por essa experiência quase morte, elas geralmente têm uma transformação para essa parte espiritual, no comportamento, na generosidade. Ele explica muitas transformações, até mesmo nas crenças, né? Aí ele explica ainda, gente, comprovado, a mente não é o cérebro, não é o cérebro que pensa, é o princípio inteligente, é o espírito que pensa. O cérebro são os neurônios, o órgão que possibilita, mas não é o cérebro que pensa. Então ele traz isso. Mas nós temos uma outra, ela é muito simpática até, uma loirinha. Você vê também muitos livros, muitas entrevistas dela, publicações, é a doutora Lott. Essa doutora Lott, ela é da Suécia, preste atenção, era materialista mesmo, ela também pensava igual esse, acabou, morreu, acabou e tal. Ela passou por duas, foi só uma não, foi duas. Uma primeira foi em 1992. Ela foi ter um parto. Para ela está tudo normal. Quando ela foi ter o parto, aconteceu um terremoto em Chicago. Ela teve filho, foi lá, no hospital. Coisou tudo e tal, e caiu máquina, e não tinha respirador, que treinou. Enfim, ela deu uma hemorragia, eles tiveram ela como morta. Depois de um tempo, ela recuperou.
E quando ela teve nesse período, segundo ela, e todos eles falam isso, e é verdade, porque eu passei... Não tem tempo, não é igual o tempo daqui. Você ficou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A gente lá não percebe isso. Então, nesse período, ela foi entrando no túnel, e ela foi vendo pessoas, seres. Ela viu seres que eram ligados a ela, que já tinha morrido, entendeu? E foi passando experiências para ela, e etc e tal. Enfim, quando ela retornou, eles conseguiram ressuscitá-la, entre aspas, né? Ela então passou a ter ativado a audiência e a evidência. Ela passou de espírito. Ela falou, meu Deus, que coisa estranha isso. Estou vendo pessoa que já morreu, estou vendo pessoa que de repente eu nem conheço, aí eu vou ver, ele não tem corpo. Ela começou a escutar as vozes dos espíritos. E ela falou, meu Deus, e agora? Eu não posso contar isso em casa, porque família de médico, tudo médico, materialista, eles vão falar que eu estou com alucinação. E eu sou um caso psiquiátrico. E ficou escondendo, coitada, vivendo aquilo e escondendo. E vivendo um sofrimento, né? É um sofrimento, e escondendo, que ela não podia contar. Gente, quando foi em 1900, 2 anos depois, o que aconteceu? Ela teve uma pneumonia. E ela ficou ruim, Quando eles também acharam lá, pronto, perdemos. Outras experiências que ela foi pegando, informações preciosas, ela traz nas obras dela, informações preciosas. E ela falou assim, meu Deus, existe o mundo. Ela disse, não é possível. Somente em 2015, ela relatou isso, eu tive coragem. Eu me enchi de coragem e fui falar para os colegas médicos. Muitos me criticaram, muitos achou que eu estava ficando perturbada, mas eu fui, e fui mesmo. Aí ela procurou esse outro doutor Bruce, e com ele, né? E começou a ler as obras dele, foi buscando as pessoas que tinham a mesma experiência. E o que aconteceu? Aconteceu que hoje era uma das maiores divulgadoras de pessoas que tiveram experiência de EQM, que é a experiência quase morte, e com isso aguçou a sensibilidade mediúnica dela. E ela fala, claramente que os espíritos falam, ela vê assim, tem, né, a clarividência, ela fala, é uma clarividência. Aí o que ela fez? 54 anos, você sabe o que ela fez? Foi para a Inglaterra, para uma faculdade de medicina natural, e se tornou uma médica, né, naturalista também. Ela foi explorar, né, esse lado de uma formação nessa parte. Pronto, é um trabalho lindo que ela divulga. E ela fala, eu sou espírita e eu acredito que a vida continua depois da morte do corpo físico. Eu sei que tem pessoas do lado de lá que a gente pode comunicar. E ela vai embora agora, ó. Está entre médicos e tal, diz que uns acreditam, outros não, e outros estão curiosos e estão pesquisando. Ela falou assim, a minha missão, eles me falaram nessa segunda EQM, que eu tinha essa missão. E não era possível que eu ia fugir disso aí. Mas só em 2015 que ela começa esse trabalho científico e está contribuindo muito. Irmãos, viver e conviver. Olha, viver e conviver. Até mesmo nós que somos espíritas, nós temos dificuldades de conviver. Fala a verdade. Temos, não é? Dentro de casa, às vezes com o marido, com a esposa, com os filhos, com amigos, com irmãos, enfim, com todos, né? Deixe de se colocar no papel de mero espectador e seja o ator. Nós temos muito disso, né? Nós somos espectadores. Ah, a pessoa faz o bem, viu? Ou aquele lá fez o mal. Ou aquele político ali, ele é, né? Não sei o que lá. Nós estamos espectadores. Nós temos que passar a ser atores. Olha bem, se perguntar para você, assim, para você, qual o melhor, né? Qual sim você considera o melhor exemplo do bem?
Veja bem, qual a resposta que nós iríamos dar? Ah, Jesus Cristo. Não é não? Outro pode falar, não, foi o Gandhi, outro pode falar, é o Buda, sei lá, né? Mas muitos de nós falariam Jesus, né? Nós temos que chegar a um ponto, sem orgulho, sem ostentação, de te perguntar, você mesmo perguntar para você, qual o melhor exemplo para mim? Você responder, sabe o quê? Não é nem Jesus, não. Sou eu. Eu sou o melhor exemplo para mim. Quando você chegar nesse nível, significa o quê? Que você tem responsabilidade, consciência de que você cada dia está melhor para você. Por quê? Nós vamos ver depois que o psiquiatra aqui vai falar com a gente, hein? Eu vou trazer agora mesmo. Quem tem esse psiquiatra amigo também, que ele desencarnou, mas ele fez um trabalho muito bonito aqui. Ele vai explicar como é importante a gente não ficar só de espectador. Nós sejamos atores, que sejamos o bem, que nós façamos. É muito bonito dizer, poxa, ó, Zé Luiz ali, dirige uma casa espírita, que maravilha do nosso irmão, é trabalhador. Será que eu estou aqui colaborando com o Zé Luiz aqui nessa casa? Veja bem, será que eu estou fazendo um pouquinho? Está entendendo um exemplo? Né? A gente vê um hospital, de repente o hospital está desabando. Será que eu já vou lá ajudar? Eu posso fazer alguma coisinha para ajudar? Eu não sou espectador da ruína e nem daquele. Né? Não é maravilhoso você chegar ali e ver o hospital da irmã Dulce, da irmã Dulce doente, sem respirar. Né? A Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi que largou toda a riqueza e foi lá para dar prova, né, do bem e tal. Gente, da paz. Não é tudo bem ser de exemplo para nós. Mas se eu vou melhorando, eu vou me tornar um bom exemplo. Isso é importante. É a nossa consciência, é a nossa ação. Olha bem, deixa de colocar culpa de tudo que seja ruim a outras pessoas ou instituição. Ah, não, isso aqui não está bom porque fulano que não fez nada. E eu fiz o quê? Não vamos botar culpa. Vamos tentar ajudar para melhorar. Isso é importante. O sentido da vida é o quê? É servir de inspiração para essa e as demais gerações com os nossos exemplos. Olha bem, hein? Eu vou servir de exemplo, de inspiração para alguém. Então, veja bem, se eu chego aqui no centro, suponhamos, então o nosso irmão Cirilo, vamos supor, com a vassoura aqui, suponhamos, né? Puxa, olha, eu falei, mas o seu Cirilo lá com a vassoura, se eu pegar outra vassoura para ajudar o Cirilo, não é melhor do que eu ficar admirando o que o Cirilo está fazendo? É melhor. Né? Quer dizer, o exemplo dele vai realmente me tocar. Pode ser a tarefa mais simples. Mais simples. Gente, nós tivemos uma irmã aqui na casa da André Luiza, muitos anos atrás. Ela tinha uma formação acadêmica. Ela tinha um poder financeiro bom, posição social. Ela era madame aí da elite. Gente, quantas vezes eu vi essa irmã chegar aqui no André Luiz, pegar balde de vassoura, lavar os banheiros, cruzava com ela e dizia, puxa, graças a Deus deixei os banheiros tranquilos, limpo para as pessoas usarem. E ela tinha uma condição, assim, de que a gente fala, podia ser utilizado em outra coisa. Ela fazia aquilo com amor. Eu achava isso lindo, muito lindo. É isso que nós temos que fazer, mas não é só achar lindo. Nós não temos só achar lindo, nós temos que fazer. Vamos fazer, gente. Vamos arregaçar a manga. Isso é importante. Comprovado cientificamente sobre a sobrevivência da alma. O espírito conserva sua personalidade, o seu patrimônio de evolução, seus conhecimentos, os seus sentimentos após a morte do corpo físico. Hoje, aqui no Brasil mesmo, a gente assiste até na televisão. Nós estamos aí tudo assistindo. Irmãos, os congressos, eu participo de congresso médico, né? Esses
congressos de cientistas e psicológicos, eu vou muito a esse congresso. Então a gente tem um contato com essas pessoas. Por exemplo, nosso irmão Frutuoso, ele até é ligado lá o Frei Luiz, eu fui lá até essas instituições, eu conheço lá no Rio de Janeiro. Ele trabalha um trabalho maravilhoso lá de cura, curando muita gente. Mas ele também traz para a medicina, o grupo dele de médicos, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso para provar isso aí. Espiritismo e medicina, isso é maravilhoso. Psicologia e medicina, isso é maravilhoso. Marlene Nobre desencarnou há pouco tempo. Fabulosa, tem livros aí também. É uma médica que trouxe para o meio médico até hoje. Ela e o doutor Felipe, Sérgio Felipe. O doutor Sérgio Felipe fundou a Escola Espírita de Medicina, lá na USP. Os médicos tudo estudam espiritismo lá. Que maravilha! Você pegar, consultar com um médico que sabe que a vida continua. Não é bom? Eu acho maravilhoso, né? Que bom um médico que chega para você fala, pô, passei ali na sala do físico espiritual no André Luiz, eu me curei. Aí o médico fala, poxa, ó, seus exames aqui não estão dando nada. A gente tem depoimento ali na sala. Nós já estamos mais de 40 anos trabalhando ali. Quantos irmãos chegam para nós aqui na sala do físico espiritual e falam para a gente? Lá na sala do físico. É fé, é merecimento. E é a realidade do mundo espiritual, tá? Então existe, além desses, vários outros irmãos que fazem esse trabalho. A saúde do corpo. Eles estão quase no horário, né? A saúde do corpo e da alma, preste atenção. A epigenética é uma área da ciência que ela está desenvolvendo muito no meio científico. Ela estuda o quê? Veja bem, que o ambiente altera o gene. Olha, que legal! A energia do ambiente. Puxa, as ocorrências podem alterar o funcionamento dos nossos genes. Gente, eles têm um programa maravilhoso que eles foram consultar, por exemplo, médicos que trabalham com os humanos. Eles foram verificar como que a frequência cerebral deles funciona. Você ia ver que tem mais de não sei quantos receptores a mais que se manifestam nos aparelhos do que uma pessoa que não tem a mediunidade em exercício. Que interessante. Que o pré-frontal nosso, quando você aguça, bota você lá na máquina, o sangue vem para cá. Quando você está orando, o seu pré-frontal tem a ligação lá em cima. Aí isso aqui, o sangue vem para cá. Então eles botaram na máquina, botou a pessoa orando. Isso aqui, ó, nas máquinas. Aqui o pré-frontal. É a área que eles descobriram. Gente, isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. É a ciência. É nós retirando o materialismo. A atenção, eles falam, não vamos estender muito aí não. A questão com a alimentação, os hábitos, o estresse, as turbulências, né? A questão de exposição dos químicos, enfim, as dependências de medicamentos também, que às vezes nem tem a receita, nem tem a orientação. Ah, eu tomei, foi bom para mim, é bom para você, mas não é assim que funciona, né? As dependências, às vezes psicotrópicos, né? A sugestão das caminhadas, do pilates, né? Da natação, enfim, da meditação, da oração, da homeopatia, florais, fitoterapia. Já está na hora, né, irmã? Já vamos encerrando daqui a pouquinho. Veja bem, vamos olhar isso aí. Nós fazemos um trabalho de fitoterapia, homeopatia, ligados a um núcleo espírita lá de Uberaba. Começou pelo Chico, através do Chico, depois o irmão do Lancherton. Nós fazemos para as pessoas, irmãos carentes. Gente, como a gente olha e verifica como espíritas, nós trabalharmos com a energia das plantas, com o campo magnético energético fluido da homeopatia, dos florais, são medicações naturais.
Eu tive a felicidade de fazer homeopatia, fiz pós-graduação em fitoterapia, tenho umas 4 pós-graduação, fiz doutorado em naturopatia, mas sabe por quê? Eu queria estar melhor, além de todas as orientações que nós temos espirituais, nós temos obras espíritas. Hahnemann, o pai da homeopatia, ele dá mensagem no nosso evangelho, tem mensagens do Hahnemann no nosso evangelho, na obra de Kardec. Olha que maravilha! Então a gente vê que nós estamos conectados com essa espiritualidade para ajudar as pessoas. É trabalho de amor, gente. Esse amigo aí, o Rudolf Drux, esse que eu estou dizendo, ele até 1972, ele desenvolveu trabalho também. Ele era austríaco, foi para os Estados Unidos e ele trouxe essa realidade como muitas outras. É possível mudar nossas vidas e atitudes daqueles que nos cercam simplesmente mudando nós mesmos. Olha bem, hein? É possível mudar as nossas vidas e ao mudar, nós simplesmente mudamos todo o meio em que vivemos, né? Vem essa pergunta, eu não vou estender por causa do horário, mas é interessante, depois podemos até trazer de forma mais apurada, como nós vamos valorizar a vida. Como que nós podemos valorizar? Através do conhecimento sobre a vida espiritual. Gandhi, ele disse, o verdadeiro sentido da vida é fazer sentido em outras vidas. Ixa, será que eu estou fazendo sentido em outras vidas? Inspirar-se nos que fazem bem. Vamos inspirar. Não esperar ser santo. Faz hoje. Deixa para amanhã não. Ah, não, só vou fazer isso para... Não, é hoje. Vamos embora. Vamos todos aqui fazer. Imagina aqui, esse grupo aqui, nós todos fazendo bem. Que maravilha que vai ser. Nosso planeta vai melhorar cada vez mais. Nós sabemos que muitas pessoas, eu ia contar essas histórias, mas o tempo não vai dar, não vai ser, mas traremos depois. Muitos irmãos desses passaram por experiências dolorosas e deram testemunhos de que, depois dessa experiência dolorosa, eles não foram tomados de revolta, não foram tomados de raiva, mágoa, ressentimentos, mas eles arregaçaram as mangas e foram fazer o bem. Cada um desses aí são pessoas que nós tivemos contatos e que nos deu testemunho, temos isso gravado, de que eles foram fazer o melhor. Como? Sabe? Foi ajudar de uma forma, outro de outra, outra de outra. E transformaram as suas vidas. Preste atenção, para encerrar. Hipócrates, 2000 anos atrás, tipo como pai da medicina, ele falou sobre filtragem do cérebro. Ele defendia que o corpo humano é uma capacidade viva, que nós teremos que recuperar, melhorar, e falou ainda que os alimentos fará a sua medicina. Ele falava isso. Os alimentos fará a sua medicina. Curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar. Hipócrates te disse sempre, sempre. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Eu gostaria de encerrar com essa imagem de Jesus curando. Nós temos que nos curar. Curar do mal, da revolta, da maledicência. Nós temos que nos curar das feridas da alma e encher o nosso ser de virtudes e de bondade. Seja bom, seja tolerante, ama, perdoa, porque isso, meus irmãos, é que Jesus espera de nós.
nós estivemos para encerrar com um jovem médico que deixou tudo, os pais muito ricos, ele poderia ter um hospital, poderia ter uma clínica. Ele disse para os pais, ele é um jovem: papai, eu vou, com a minha medicina, ajudar os irmãos que estão sofrendo na guerra. Órfãos, feridos, quantas crianças que os pais foram mortos, quantos filhos, criancinhas, às vezes até no colo das mães, foram mortos. E ele falou: eu vou. E ele foi. Aí chegando para ele, fizemos uma pergunta. Ele falou assim: não é nada difícil. Com Jesus tudo é possível. E ele disse: como você faz esse trabalho? Ele disse: missão se fazem com os pés daqueles que vão. Olha bem, daqueles que vão. Com os joelhos daqueles que oram. E com as mãos daqueles que contribuem. Que maravilha, gente. Um jovem. A gente vê Hipócrates lá e vê o jovem de hoje. Que maravilha. Temos espíritos reencarnados que com certeza não é por acaso que nós estamos conhecendo a doutrina espírita. Irmãos queridos, perdoe se não foi ao alcance, mas gostaria de deixar para todos aqui, com muito carinho, com muito amor, a energia vinda lá de cima, para que os nossos corações, a nossa mente, sejam tocados e que nós possamos abraçar a obra do Cristo. Amar, amar e amar. Obrigada.